Vamos em frente, vamos lá. Chega de prosa. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do 20 ao 25. Nós vamos falar hoje sobre a síndrome de Judas. Pastor, mas o senhor já falou a respeito de Judas? Meu irmão, tem tanta riqueza ali que nós precisamos aprender coisas que devemos reproduzir e coisas que não devemos reproduzir. Então hoje eu quero me deter na síndrome de Judas. Vamos lá? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Olha lá, Jesus está falando com todos. E ele diz aqui, ó, o foco era Judas. E ele está lá: um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Próxima, mais uma advertência. Tô falando com um de vocês. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Mais outra advertência, terceira advertência aqui. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu. Aí, irmãos, trazendo para a linguagem popular, né? Como se Jesus perdesse a cabeça. Não, peraí, tô falando com você, você não entende. Então, aí Jesus: mestre, com certeza não sou eu, mestre, disse Judas. Jesus afirmou: sim, é você. Eu queria aqui que a gente tirasse um foco na questão, né? Por que eu falei síndrome de Judas? Síndrome está ligada a características, está ligada a hábitos, a atitudes, manias, né? Detalhes do dia a dia. Então eu queria, às vezes a gente olha para Judas pensando só na questão do traidor, mas eu queria chamar a sua atenção que Judas, ele estava na mesa com os 12, ele era, segundo alguns estudiosos de comportamento, ele era um dos mais hábeis. Ele estava sentado com os discípulos de Jesus, ele andava com Jesus, comia com Jesus, passeava com Jesus, ouvia Jesus, era um dos mais hábeis, tinha talento, tinha habilidade que os outros não tinham. Mas quando Jesus começou a falar, imagina aqui a cena, né? Olha, um de vocês vai me trair. Aí Judas olha para os outros 11 discípulos, ele começa a olhar, falando: será que é Pedro? Será que é Tiago? Não. Esse João todo meloso, esse cara não me engana. É com ele, eu acho que ele é o cara. É com ele que Jesus está falando. E aí é onde eu entro na tecla da síndrome de Judas. Que muitas vezes, irmãos, Deus está falando com a gente, enviando a sua palavra, e nós, de uma forma religiosa, temos habilidades, temos dons como Judas tinha, nós temos posições muitas vezes na questão da estrutura da nossa comunidade, da igreja como um todo, e aí Deus começa a falar conosco. Nós vamos nos cultos e participamos de tantas reuniões, e a gente muitas vezes, né, em especial pastores, líderes de células, líderes de pequenos grupos, eles começam a ler livros pensando assim: olha, como o meu grupo precisa ouvir isso, nossa, que palavra maravilhosa para a igreja. Alguns até colocam o pastor numa posição as pessoas que têm essa síndrome de Judas são aqueles que, quando terminam o culto, chegam e dizem assim: pastor, que palavra maravilhosa, o ministério de louvor precisava ouvir isso, pastor, os diáconos da igreja precisavam ouvir isso, pastor, isso é resposta da minha oração, porque os jovens, os adolescentes precisavam ouvir isto, as mulheres, e vai. Isso quer dizer, todo mundo precisava, menos ele.
Eu me lembro, até tive uma reunião com um grupo de pastores do Nordeste, em especial da Bahia, e o Paulo relembrou uma historinha que ele contou quando foi ministrar na nossa comunidade alguns anos atrás, o Paulo de Salvador. Paulo e Viviane, beijo grande para vocês. E ontem eu pedi que ele contasse novamente a historinha. Na história era o seguinte: um pastor, ele cuidava lá da igreja e ele ministrava lá e tinha um membro lá da sua igreja que com essa síndrome de Judas. Toda vez que acabava o culto, ele chegava no pastor e dizia: pastor, que palavra maravilhosa, era tudo que os jovens precisavam ouvir, era tudo que o ministério de louvor. E o pastor começou a ficar agoniado, porque ele nunca dizia: Deus falou comigo. Era sempre: pastor, Deus te usou para falar com esse, Deus te usou para falar com a Joana, com a Maria. Pastor, que coisa maravilhosa, era tudo que o Antônio precisava ouvir. Aí teve um dia e o pastor começou a ficar agoniado com isso. Aí teve um dia que caiu uma forte chuva, mas muito forte, e ninguém conseguiu chegar na igreja, mas aquele abençoado irmão, ele conseguiu. E aí ele olhou, né, viu que a igreja estava vazia, estava só ele e o pastor. Ele falou assim: nossa, hoje não vai ter culto. Mas o pastor, quando olhou aquilo, falou assim: hoje é a oportunidade que eu tenho. Falou assim: irmão, vai ter culto normalmente, as pessoas não vieram, mas você é alguém importante e vai haver o culto. Pode sentar agora, como está só eu e você, senta na primeira cadeira. E aí o pastor começou: então, você precisa tentar, e pregou a palavra. E aí, conforme o pastor pregava, esse irmão começou a chorar. Aí o pastor, enquanto pregava, né, estava pensando: graças a Deus, finalmente ele entendeu que Deus estava falando com ele, que isto é para ele mudar, para ele se arrepender. Aí quando acaba o culto, ele vai lá: e aí, meu querido, foi bênção para você o culto desta noite? Pastor, que culto maravilhoso! Mas eu comecei a chorar, pastor, porque essa era a palavra que o irmão Antônio precisava ouvir, mas por causa da chuva ele não veio. Aí o pastor ficou arrasado. Mas essa é a síndrome de Judas, irmãos, aonde a gente vai para o culto de uma forma religiosa e automática. Gente séria, que muitas vezes senta lá, está envolvido, ele está preocupado com a iluminação, ele está preocupado com o som, ele está preocupado com a decoração, ele está preocupado com a mesa, com a recepção, e ele não consegue parar. Lembra do texto? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, é maravilhoso você ajudar no som, ajudar na transmissão, organização, e tira e põe, mas você precisa parar e dizer, como disse Samuel: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Eu venho de uma segunda geração de pastores, sou filho de pastor, meu pai e minha mãe pastoreavam, né? Meu pai era um missionário. E então eu cresci nos bancos da igreja, dormindo em banco, acordando embaixo de banco e frequentando vigília, frequentando tudo. E como eu e você precisamos tomar cuidado para não sermos picados por essa síndrome de Judas e deixarmos de ir para os cultos, para as reuniões com a expectativa: fala comigo, Senhor, fala comigo, envia-me a tua palavra. Senhor, insisto novamente na expressão de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Até quero abrir um parênteses aqui. Olha, irmãos, cuidado, muito cuidado. Há uma expressão utilizada por muita gente que diz assim: eu não preciso da igreja para falar com Deus, eu não preciso da igreja para ouvir a voz de Deus. Isso está certo por um lado e errado por um outro. Sabe o que me preocupa? Que 95% das pessoas que utilizam, que fazem uso desta frase, quando você vai ver o dia a dia delas, são pessoas que não entram no secreto do seu quarto e não falam com Deus.
Lembra daquele cantiquinho? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, há mais de 30 anos eu tenho acordado madrugada após madrugada, eu tenho procurado me dedicar a ampliar o meu tempo de oração e procuro investir, já cheguei aí a gastar 12 horas, investir 12 horas de um dia orando, buscando a Deus. Mas eu quero dizer algo a você: quanto mais eu oro, quanto mais eu invado o secreto do meu quarto e busco a Deus, mais eu amo estar na igreja, mais eu tenho fome e sede de estar na igreja, ouvindo a voz de Deus junto com a minha família, junto com os meus irmãos, sentado à mesa e junto com a igreja, ouvirmos a voz de Deus. Aquele texto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou aqui compartilhando a palavra, mas Deus sabe do desejo, da expectativa que eu gostaria de estar com vocês reunidos, como família, juntos, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, eu não falo isso, Deus sabe, Deus conhece do meu coração, não é porque eu sou pastor não, mas desde criança, como eu tenho prazer de estar na casa de Deus, como eu tenho desejo, sabe, além é uma mistura de prazer com desejo e com necessidade de estar com meus irmãos. Eu não visito meu pai por necessidade, mas por prazer. Como eu gosto de estar com meu pai, como eu gosto de estar com os meus irmãos, como eu gosto de estar com a minha família e como eu amo estar com a igreja do Senhor. Então essas frases, muito cuidado, eu falo isso com profundo amor e temor de Deus no meu coração, porque eu amo você, amo sua casa, amo sua família. Cuidado com expressões de eu não preciso da igreja para buscar a Deus. Realmente, irmãos, eu falo, olha, está falando alguém que ora há anos e anos, madrugada após madrugada, mas quanto mais eu oro, mais desejo, necessidade e prazer eu tenho de estar na igreja junto com os meus irmãos, louvando e buscando a Deus, amém? Mas vamos voltar aqui para a questão da síndrome de Judas. Irmãos, como eu e você, precisamos, insisto, estarmos nos cultos, lermos um livro, lermos uma palavra de Deus, em casa assistindo um culto, com essa expectativa de Senhor, fala comigo. Senhor, eu não sei se o Senhor está falando com meu marido, não sei se o Senhor está falando com a minha esposa, não sei se o Senhor está falando com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu funcionário, mas Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Irmãos, quando eu e você perdemos essa expectativa, nós acabamos não aproveitando o máximo e tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, maravilha. E em cima disso, como eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e insisto na questão de perder, que às vezes as pessoas ficam olhando promessas, ouvindo mensagens, isso vai ser uma bênção para o outro, não, isso é uma bênção para você, receba como algo para você. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrava de alguns textos que abençoaram o meu coração e tem abençoado, que no meio do culto não precisa o pastor apontar para mim, não precisa ele dizer você que está com camisa, você magrinho, você gordinho, você cheirosinho, não, eu pego aquilo e digo, Senhor, aquilo é para mim, aquilo é para mim, eu tomo posse disso, eu recebo isso como algo para mim. Quer ver? Vamos lá para algumas promessas poderosas que eu tenho olhado na palavra, tenho ouvido de público, tenho ouvido e dito no meu coração, Senhor, eu recebo isso como algo para mim, é Deus falando comigo, é Deus falando para mim. Então eu queria que você, esses textos que eu vou ler e outros que eu vou mencionar, eu queria que você ouvisse com este coração, Senhor, fala que o teu servo ouve, eu creio que isso é para mim, eu creio que isso é para mim. Então vamos lá, segura aí no sofá, segura aí na cadeira aí e receba algo de Deus para a sua vida. Primeiro texto, Gênesis 22, 17 e 18 diz, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Sabe o que eu faço, irmãos? Receba
isso daqui como algo de Deus para o seu coração. Senhor, eu tenho obedecido a tua palavra e por causa disso eu abençoarei todas as famílias da terra. Eu vou abençoar os meus vizinhos. Está aí minha querida Sueli. Senhor, hoje de madrugada eu orava abençoando a Sueli, abençoava o meu vizinho Reginaldo. Senhor, eu declaro que eles serão abençoados por causa da minha presença. Eu abençoarei os meus funcionários, eu abençoarei os meus patrões. Senhor, está escrito que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, eu tomo posse disso e eu declaro que a minha família vai abençoar muita gente. É mais, irmãos, do que você ter uma empresa ou ter o seu salário. Senhor, isso aqui é para mim. Não, Senhor, está escrito que se eu obedecer, eu vou abençoar muita gente. Eu sou assalariado, mas eu vou pegar aqui esse leite, eu vou pegar esse pacote de arroz. Senhor, eu vou abençoar alguém. Senhor, eu vou abençoar meus funcionários, eu vou abençoar meus gerentes. Senhor, eu sou uma máquina de abençoar. Receba como algo de Deus para a sua vida. Diga aí na sua casa: eu sou uma máquina de bênção. Isso, quando Deus falou pensando em mim. Eu vou abençoar todo mundo que se aproximar de mim. Quer ver outro texto poderoso? Salmo 127, verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como eu e você precisamos olhar para os nossos filhos. Não é criar filhos, mas é formar filhos. E a Bíblia está dizendo que eles são flechas. Por que são flechas? Porque eles alcançarão, eles irão mais longe do que a gente. Toda consagração de filhos, eu bato muito nesta tecla. Seus filhos, olhe para os seus filhos dizendo: vocês vão mais longe do que eu, vocês vão alcançar mais, vocês vão prosperar mais, vocês vão abençoar mais. Os lugares que eu só sonhei e nunca pude ir, mas vocês irão, porque está escrito, e eu tomo posse, e Deus escreveu isso para mim, Deus escreveu isso pensando em mim. Isso, irmãos, Judas não pensa assim. Aquele que tem a bactéria, o vírus, né, a doença de Judas, dessa síndrome de Judas, pensa que isso é pro outro. Isso é pro outro, isso é pro João, isso é pro Antônio. Não, meu irmão, receba como algo de Deus tudo que foi escrito, aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Guarde isso, aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Então vamos lá, outro salmo, Salmo 103, verso 3. Ele é o que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quanta gente já não saiu da cadeira de roda, já não se libertou do câncer, confessando esta palavra: Senhor, está escrito que o Senhor, além de perdoar os meus pecados, o Senhor sarou todas as minhas enfermidades. Então eu declaro para o meu câncer, eu declaro para a minha pedra, eu declaro, Senhor, para a dor nos ossos, eu declaro no meu sangue que o Senhor sarou todas as minhas doenças. Eu recebo isto para a minha vida, eu profetizo baseado na tua palavra, Senhor. Está escrito que o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra, e está escrito, e eu recebo para a minha vida a cura completa. E aí, sabe, irmão, sabe o que ocorre? Deus cura você. Deus cura você. Hebreus, né, que nos ensina que é impossível. Como que um homem desagrada a Deus? Deixando de crer que Ele é recompensador e galardoador daqueles que o buscam. Está lá o texto de os heróis da fé no livro de Hebreus. Quer ver outra promessa poderosa? Salmo capítulo 2, verso 8. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha que texto poderoso. Esse foi o texto que Reinhard Bonnke, quando ainda pastoreava 120 pessoas, ele disse: Senhor, está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Senhor, eu quero te pedir 100 milhões de almas, eu quero alcançar 100 milhões. Falaram para ele: você é louco, meu, acorda, você é louco, você virou corintiano agora, ficou louco. Brincadeira, irmãos, mas você é louco. Irmãos, não há nada demasiadamente grande, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pegou esse texto e eu tenho utilizado esse texto. Eu olho para aquele mundaréu de condomínios e de fábricas. Irmãos, é loucura. Nós estamos com uma dificuldade absurda para pagar o aluguel mensal. Como que chega alguém e pede, como eu orei hoje de madrugada: Senhor, eu não quero 1, eu não quero 2, eu quero
todos os galpões do meu quarteirão, de onde nós estamos. Irmãos, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo uma loucura para conseguir pagar o aluguel. Aí vem um louco chamado Davis, mas que crê na palavra e diz: Senhor, está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Eu tenho olhado para aqueles condomínios e falo: Senhor, eu quero todas as famílias desses condomínios, e tá aparecendo um monte de condomínio aí, né? E eu tô pedindo: Senhor, cada uma das famílias, converte a todas, atrai como um imã. E eu não quero só os que moram nos condomínios, não. Eu quero os que trabalham nas fábricas, eu quero aqueles que brincam lá, que jogam bola lá no clube onde o Altair é diretor lá. Senhor, eu quero os que trabalham no comércio, eu quero todos. Pede-me e te darei as nações por herança. Irmãos, nós precisamos olhar. Isso aqui Deus escreveu pensando em mim. Se livre desta síndrome de Judas. Olhe para esse texto dizendo: Deus escreveu isso pensando em mim. Ele sabia que um dia eu estaria na minha casa ouvindo isto. Outro texto poderoso, Marcos 9:23. Se podes, lembra daquele homem? Se podes, ele veio com uma necessidade apresentando diante de Jesus. Ninguém consegue curar meu filho, ninguém consegue. Se podes. E disse Jesus: tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, não existe nada demasiadamente grande, nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Outro texto, e com esse aqui eu quero encerrar, né, que é Josué capítulo 1, verso 15. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como eu tenho utilizado isso na minha vida, momentos em que me bate uma deprê. Você já teve isso? Ah, pastor, o senhor também já tem? Vixe, irmãos, eu tenho direto que me bate um sentimento de que eu tô sozinho, parece que eu tô, que ninguém vai poder me ajudar, que ninguém vai poder me socorrer, que Deus foi pro Japão e esqueceu eu aqui em Atibaia, esqueceu eu em São Mateus, inúmeras vezes. Aí eu me lembro desse texto: Senhor, tu dissestes que nunca me deixaria, que nunca me abandonaria, ainda que eu não sinta, Senhor, eu creio que tu estás comigo, a tua mão está comigo. Senhor, vem, Senhor, tudo aquilo que se levanta querendo me derrubar, destruir a minha casa, a minha família, minha empresa, esta comunidade, Senhor, eu sei que tu estás comigo. O Senhor escreveu isso pensando em mim. Amém. Que Deus livre você da síndrome de Judas, de achar que aquilo que está sendo falado é para todo mundo, menos para você. Ouça, hoje Deus falou com você. Você está entendendo? Se nós estivéssemos lá na igreja, eu ia pedir para alguém dar um cascudo santo em você, para chamar a sua atenção. Meu irmão, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre você. Amo demais você, amo sua casa, amo sua família.